Seu microfone está no mudo. Voltei, pronto. Boa noite. Tava desligada, eu não vi. O tema do encontro de hoje é meio esquisito, né? Eu não sei rezar. Na verdade, não é muito uma afirmação, não é necessariamente que você não sabe rezar, mas hoje, né, até voltando do carro com uma colaboradora minha lá da loja, a gente estava comentando sobre os afastamentos indevidos de Deus, nossos, da nossa parte, no sentido de que às vezes a gente se afasta, não necessariamente por vontade própria, mas às vezes por frustração. Não sei se você teve algum momento da sua vida, no caso dela, por exemplo, a perda da mãe dela na época, ou uma frustração no sentido de as coisas não estão funcionando, então Deus me esqueceu. E aí, em um outro momento, no sentido de relapso mesmo, de correria dia a dia do trabalho, e da gente não ter coragem ou ter vergonha de voltar para Deus. No sentido de que, às vezes, é mais cômodo continuar caminhando sem, às vezes... E quando eu falo sem Deus, não quer dizer que a gente também se esqueceu 100%, não. Mas, assim, passa a semana inteira sem rezar, ou também não vai à igreja, não frequenta, ou faz o encontro e depois também nunca mais fala nada durante a semana inteira com Deus. E aí é sobre isso, assim, sabe? E de muitas vezes a gente ter vergonha de voltar para Deus e falar assim: Deus, eu fiquei afastada, mas você me recebe de volta? Você me aceita de volta? Eu posso estar aqui de novo? E aí eu Acho que ela travou, né, Claudinha? um pouco sobre isso, assim, o dia de hoje. Vou passar a palavra para a Dani e a gente vai começar esse momento com a nossa meditação. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Luísa. Para quem não me conhece, toda segunda eu abro encontro fazendo uma respiração para acalmar nosso coração, nossa mente, para a gente receber a palavra do Senhor. Agora eu quero que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês coloquem a mão no coração, fechem os olhos, esvaziem a cabeça, tire tudo do seu dia, todos os seus problemas, todas as suas preocupações. Entregue nas mãos do Senhor. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração que não agrada ao Senhor. Toda angústia, toda raiva. Mais uma vez, inspira coisa boa, força, união. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que está te impedindo de ser uma pessoa boa, que está te afastando do Senhor. Mais uma vez, inspira coisa boa, amizade, unção. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, todo remorso, toda angústia. Eu peço ao Senhor que hoje esse encontro seja abençoado, que tudo que Ele quer nos dizer, Ele coloque aqui, que o Espírito Santo se revele no meio de nós e que nós possamos ser instrumento da palavra dEle. Eu não sei rezar. Primeiro eu quero te fazer duas perguntas. O que significa rezar para você? O que você pensa quando você ouve a palavra rezar? Existem várias formas da gente rezar. Por exemplo, quando a gente decora alguma oração, como Pai Nosso. Ou a gente pode rezar de forma espontânea, que não tem algo lá escrito para você decorar. E essa, para mim, é uma das melhores formas de oração. Porque a gente não tem que decorar nada.
Basta a gente conversar com o Senhor como a gente conversa com um amigo, contando nossos problemas, nossas preocupações, o que aconteceu. Porque a oração, mesmo se for escrita ou espontânea, é uma conversa com o Senhor. E não necessariamente tem que ser escrita. Por isso, peça a Deus nessa noite sabedoria e leveza, para que você possa conversar com o Senhor como você conversa com um amigo, para que a sua oração seja sincera e do fundo do seu coração. Amém? Amém. Vocês estão ouvindo um fundo musical que parece um... ou não? Não. Realmente tem uma música que chama Não Se Rezar. Não tô ouvindo, não. Era pra estar, Rafa? Eu não tô ouvindo também, não. Eu também não tô ouvindo, não. Tem uma música que chama Não Se Rezar, que eu lembro sim. Não. Seu microfone tá desligado, Claudinha. A internet da Rafa, ela tá lá no quarto, caiu. Mas eu tô no escritório, do lado do codificador. Não, aqui tá normal. A minha aqui não caiu. Enquanto o Rafa está se preparando, vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar o que nos impede de rezar. Qual que é a nossa dificuldade de entrar em sintonia com o Senhor? Quais os momentos que a gente sente mais dificuldade em rezar, em orar? Tem algum momento que para você, tem algum horário, na verdade, que para você é importante entrar em contato com o Senhor? Vamos pensando aí nas nossas limitações, sem nenhum julgamento. O que te impede realmente de ter uma conversa, uma oração. Pronto, Rafa. Deu? Não, vou indo, hein? Sim, gente, voltou aqui. Minha internet tinha caído. Eu não sei por que que da minha mãe não tinha caído. Acho que ela deve estar na rede dela. Mas vamos lá. Acho que ela tá me chamando. Pronto, já voltou. Bom, então vamos lá. O estímulo, né, do tema de hoje que eu vim trazer para vocês, eu até peguei um pedacinho de um trecho de uma passagem de um vídeo que eu assisti do David Leonardo, mas eu nem sei se eu vou mostrar para vocês, mas me tocaram muito algumas palavras, assim, sabe, que eu li durante essa semana no meu devocional. E aí, uma delas, que é inclusive a de ontem, ela falava sobre esse ímpeto nosso, primeiro, assim, de entrar em contato com Deus.
e de uma dificuldade que a gente tem muitas vezes, que é o que eu compartilhei com vocês, e eu não sei se acontece com todo mundo aqui, porque talvez vocês sejam pessoas que, fora da curva, já tenham um hábito, por exemplo, eu sei que minha mãe já tem um hábito de orar diariamente, de ir à missa quase todos os dias, mas talvez não seja o seu caso, e tá tudo bem também. Ou de pessoas que estejam aqui, mas que não. Que como eu, muitas vezes, e eu assumo aqui para vocês tranquilamente, muitas vezes sou muito relapsa com o dia a dia com Deus. Uma coisa que me ajudou muito, eu já falei várias vezes aqui para vocês, foi desse aplicativo, que é o Glorify, porque eu acho que ele tem uma linguagem muito linda e muito prática para o dia a dia de pessoas corridas, enfim, que queiram se aproximar de Deus. E aí, seja com uma palavra que tenha né, a leitura inicial, e aí depois tem a reflexão sobre aquela leitura, e aí uma coisa, duas né, leituras me marcaram muito e eu queria lê-las para vocês. Bom, vamos lá. Você não precisa de um prédio especial, de roupas especiais ou de palavras especiais. Você não precisa de um nível extra de educação, compreensão ou santidade. Você simplesmente precisa decidir. E aí a minha reflexão é: quantas vezes a gente tem decidido não começar? E não começar a orar, e a pedir e a entregar. O hábito de, às vezes, reclamar e de... Acho que a reclamação é o primeiro, né? De chorar para quem é mais sensível, de ver o lado ruim das coisas, a negatividade, as sombras das coisas, e não de virar para Deus e falar: eu me entrego e eu confio, e o que tiver que ser, vai ser. E aí, conversando com essa amiga hoje, né, essa colaboradora minha, que se tornou uma amiga minha, ela falava que a partir do momento que ela decidiu que a vida dela, mesmo após a morte da mãe dela, que era uma das pessoas mais importantes da vida dela, não faria ela parar, e foi uma pessoa que, inclusive, sofreu tanto, enfim, e na época mais sombria, ela entrou em profunda depressão, quando ela viu que a vida dela não estava no controle dela e que, independente de qualquer coisa, independente da fé, e isso é uma coisa que a gente fala aqui no encontro, as coisas vão acontecer com a gente, mas é justamente entregar para Deus que vai te ressignificar e fazer você lidar totalmente diferente e transcender diante de qualquer desafio que surgir na sua vida. E eu acho que isso é o que muda, sabe? E aí foi isso que ela falou. Ela falou que a partir do momento que ela entendeu que não era ela que estava nas redes, né, no controle das coisas, e que ela entregaria totalmente a vida dela para Deus, que era um momento que ela estava em paz. Que mesmo com as coisas tão difíceis que ela vivia naquele momento, que ela estava tranquila, porque Deus sabia de todas as coisas. E quantas vezes a gente não é egoísta, inclusive me assumo totalmente egoísta, de às vezes a gente não vê o outro lado da coisa, né? A gente não quer ressignificar, a gente não quer entender por que aquilo está acontecendo com a gente, por que aquela fase da nossa vida está assim, está assado. E quando acontecem coisas boas, eu acho que aí vem a outra coisa, né? Aí a gente vem e fala e pensa, né? O que às vezes acontece, né? O não agradecer também, né? O não falar, nossa, isso daqui veio como uma bênção e a gente leva a vida. Eu não sei se isso acontece com vocês, assim. E são mínimas as coisas. Eu não tô falando de coisas grandiosas, não, tá? Tipo assim, um milagre. Até porque a nossa vida não é feita de milagres diários. A gente só entende, assim, eu acho que são feitas de milagres diários, mas eu digo de coisas grandiosíssimas. Nossa vida é o dia a dia ali, a labuta, o trabalho diário, mas são os pequenos milagres, eu acho que, né, que acontecem, na verdade, na nossa vida, mas que a gente, às vezes, não percebe, sabe, o toque de Deus. A mensagem que Deus quer deixar ali. Às vezes, gente, na coisa mais mínima que seja, num abraço, enfim, numa troca, numa conversa,
no entender, sabe, de um amigo, de você ver que a energia da pessoa não tá normal, que ela não tá como ela é normalmente, você virar e perguntar, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ou, enfim, num ato prático do dia a dia, por exemplo, às vezes eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro que eu acho sensacional, que chama Das 5 Linguagens do Amor. E que cada pessoa, ela exprime um amor de um jeito. Seja pelo toque físico, por palavras de afirmação, por atos de serviço, ou seja, aquela pessoa que faz algo por você. Tem pessoas que são um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, minha mãe, eu acho que ela é muito atos de serviço, assim, por exemplo, ela fazer um almoço. Eu acho que é uma forma dela exprimir o amor dela por nós, por mim, pela casa, pelo cuidado com a gente. Não necessariamente abraçar. E tá tudo bem, entendeu? E aí é isso, assim. Eu vim trazer essa reflexão porque eu acho que muitas vezes a gente se esquece que existe um Deus cuidadoso e bondoso e que não importa o que a gente estiver fazendo, a fase da vida que a gente estiver, se a gente se afastar um pouco, ele vai receber a gente de volta de braços abertos, completamente abertos. Então, de não temer, sabe? E não temer no sentido de falar assim, Deus, eu tô aqui, eu sei, eu sou falha, e se assumir falho e falar assim, mas eu quero você na minha vida, eu me entrego completamente a você. E aí vem a outra palavra, né, que me tocou muito também, que aí diz assim, na nossa jornada como cristãos, muitas vezes encontramos momentos em que nossa força diminui e nossa determinação enfraquece. Os desafios da vida, as incertezas, as provações podem nos sobrecarregar, ameaçando abalar a nossa fé ou nos desviar do caminho. No entanto, em meio a essas tempestades, temos uma fonte de força a qual recorrer, que é muito maior do que nós mesmos. Quando nossa força começa a se esgotar, descobrimos que a gente descobre que a gente não está sozinho nessa corrida. Que muito pelo contrário, que Deus está conosco a cada passo do caminho. A gente sente às vezes que nossas forças diminuem, mas a gente precisa relembrar todos os dias. A gente não está sozinho. Deus está conosco. Quando estamos exaustos, sobrecarregados, muito cansados, desesperados, podemos experimentar a sensação de um par de braços fortes nos levantando. Esses braços são os braços de Jesus, nos capacitando com tudo o que a gente precisa e restaurando a plena força. Deus vai muito além de nos ajudar a alcançar a linha de chegada, mancando. Ele nos levanta, limpa nosso coração, restaura nossa alma e então nos envia para o caminho, em uma posição de força sobrenatural. Aí eu te pergunto agora, você precisa de uma renovação hoje na sua força interior? Vocês precisam? Aperta a mãozinha aí, quem precisar. Então, a gente vai orar juntos uma coisa muito pequenininha, que é assim, ó. Deus, com suas gloriosas riquezas, fortaleça em mim com o seu poder, por meio do seu Espírito Santo em meu interior. Amém. Vamos juntos de novo? Deus, com suas gloriosas riquezas, me fortaleça com o seu poder, por meio do Espírito Santo em meu interior. E lembra, gente, você não está sozinho nisso. Você não está sozinho mesmo. E eu não estou falando não só de nós aqui, né, enquanto encontro, e eu falo que a gente vem, são tantos anos, né, nem parece, assim, tem gente que está aqui com a gente há muito tempo, desde a pandemia já passou há 2, quase 3 anos, e a gente continua aqui, sabe, toda segunda-feira, e é um desafio, às vezes, diário, semanal, porque às vezes uma pessoa que, às vezes, se comprometeu a falar, não vem, aí a gente fica
desesperado, e a gente se entrega mesmo, assim, de coração, a isso que está acontecendo hoje. Mas a gente sabe que a gente não está sozinho. Que eu tô falando aqui, gente, eu passei por uma semana passada, uma das mais difíceis do ano para mim, assim. Uma coisa que me suga muito no trabalho, assim, quando as coisas não vão, né, da forma como eu imaginei, e quando eu me frustro enquanto não apenas não ser boa no meu trabalho, mas não ser boa na minha casa, no meu namoro, no meu relacionamento, como uma filha também, que a minha família espera. Porque a partir do momento que a gente está tão imbuído na nossa, sei lá, no nosso trabalho, às vezes a gente se esquece da essência. E eu me sinto muito mal com isso. Mas Deus sempre nos perdoa, Ele sempre vai entender. E aí a gente tem que ver como que a gente vai ser diferente, inclusive, para que as pessoas que estão à nossa volta entendam isso também. Então eu peço, assim, de coração, para que você e para que Deus, né, a partir do momento que a gente se humilhe mesmo, no sentido não de humilhar ruim da palavra, mas que a gente volte o coração assim aberto mesmo para Deus. E Deus, eu te quero, eu quero você na minha vida, eu quero que você continue comigo, independente de qualquer coisa. Eu sei que muitas vezes eu peco, eu erro, eu falo sobre outras pessoas, eu não sou uma pessoa tão generosa como o Senhor foi, eu não sou uma pessoa tão maravilhosa como o Senhor foi para os outros, tão humilde como você foi, mas eu quero fazer diferente, eu quero mesmo que você transforme a minha vida e que você esteja comigo durante toda essa semana, todos esses dias, não só comigo, mas com a minha família. E muitas vezes a gente não tem coragem, né, de falar essas coisas e de ser sincero mesmo, mas Deus sabe de tudo, gente, então não adianta a gente não ser sincero, né, com Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, lembra que você não está sozinho, que a gente está aqui enquanto grupo mesmo para te estender a mão quando você precisar, e quando você estiver querendo uma oração, precisando de algo, não à toa a gente abre o grupo, mas que tem um Deus que tem um coração gigante e que quer estar com você todos os dias da sua vida, basta você querer. Então, basta você abrir seu coração e falar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida e faz morada aqui. Então, eu queria que você fechasse os olhos nesse momento, aí eu vou tentar colocar a musiquinha, vamos ver se vai funcionar agora. E que você faça a sua oração pessoal. Para que você peça mesmo que Jesus entre na sua casa nesse momento, entre na sua empresa, ou onde você trabalha, no seu local de trabalho, na casa de uma pessoa que você ama, na casa de uma pessoa que você não está se relacionando bem nesse momento, que você está com algum problema no seu trabalho, né? Já falei, no trabalho do seu marido, ou da sua amiga, ou do seu namorado, no lugar que você quer que nesse momento seja glorificado pela força do Espírito Santo, que todos os anjos definitivamente assim desçam dos céus nesse momento, nesse lugar, e que você interiorize dentro do seu coração nesse momento e peça genuinamente assim para Deus. Primeiro, pedindo perdão por muitas vezes você ser fraco, né? E a gente peca, e a gente erra, e a gente fala, mas a gente quer estar com... Não à toa a gente está aqui nesse grupo nessa segunda-feira, 8h30 da noite, quase 9, né, da noite. A gente quer fazer diferente, a gente quer ser um cristão diferente. Então, que Deus entre nesse momento na nossa vida, na nossa história, e que permaneça mesmo com a gente. Eu não sei o que você está passando nesse momento, se você está feliz, se você está triste, mas se você estiver feliz, incrível, que sua semana continue dessa forma. E se você estiver triste, que você entregue a sua tristeza nesse momento para Deus, que nada, nem ninguém vai transformar a sua semana negativamente. Você vai confiar plenamente que você tem um Senhor muito maior e muito mais gigante que qualquer coisa que você está passando nesse momento, mas que vai estar com você. E eu falo isso para mim nesse momento, porque eu estou precisando ouvir exatamente essas palavras que eu estou falando com vocês. Porque a minha espiritualidade, ela não é maior nem um pingo de qualquer pessoa que está me escutando nesse momento. Muito pelo contrário. Eu sou fraca, mas eu me entrego nesse momento a Deus. E eu peço para Ele que me ajude a fazer diferente.
mesmo, que ajude a gente a fazer diferente. Que a gente seja cristãos realmente dignos da tua palavra, Senhor. Que a gente faça diferente para a humanidade, para o próximo, para a pessoa que está precisando da gente. Ou às vezes para um colaborador, alguma pessoa que trabalha com a gente, alguma pessoa, né, que talvez faça serviço, uma faxineira na sua casa. Todas as pessoas que convivem mais com você no seu dia a dia, que você peça para Deus, realmente, Deus, traga seus anjos nesse momento na minha vida, no meu trabalho, na minha saúde, principalmente porque quem é a gente sem saúde, né? Não importa, não há dinheiro que compre qualquer coisa, gente. Saúde é sempre mais importante que qualquer bem material, qualquer bem físico. Que Deus cuide de cada órgão nosso nesse momento. Que os anjos pousem sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça nesse momento, que fique com a gente durante toda essa noite, durante toda essa semana. E que a partir de amanhã a gente faça diferente nos lugares onde a gente estiver. Que não haverá nada, nenhum mal vai ser capaz de nos derrotar durante essa semana. Nenhuma tristeza, nenhum desentendimento, nenhum mal-estar, nenhum problema de saúde irá nos derrotar esta semana. Nós seremos mais fortes. Nós faremos coisas transformadoras nesse dia, nessa semana. A gente vai impactar positivamente a vida de pessoas que passarem por nós. Porque a partir do momento que a gente está com Deus e que Ele está conosco, a gente vai transformar a vida de todas as pessoas que estiverem perto de nós. Então, que nesse momento você consiga realmente pedir, especialmente para alguma intercessão que você precisa da sua vida pessoal, que eu não sei o que você está passando hoje, mas que você entregue. Porque a gente tem um Deus muito maior que cuida de nós. Que Deus sempre vai além do que a gente pede, sempre vai além. E quando você menos imaginar, coisas incríveis vão acontecer. Então aprende que não importa o que você tem no bolso ou a forma robuscada de falar, seja você, seja mais no íntimo do seu ser, conversa com Deus e se entrega logo. Porque Deus nunca vai te deixar. E mesmo que ele pensasse, né, quando Jesus estava na cruz, ele falou assim: Deus, por que me abandonaste? Mas depois tudo fez sentido. Nunca foi sobre um abandono. Foi por nós que ele foi crucificado. Então abra seu coração nessa segunda-feira para o que Deus quer para sua vida. A partir do momento, igual a minha amiga falou, a partir do momento que ela entregou a vida dela por completo para Deus, tudo fez sentido. E nada mais vai ser capaz de impedir a felicidade dela. Mesmo que em algum momento ela se sinta, né, triste, enfim, ela nunca vai estar desamparada, porque são coisas muito diferentes. E aí, só para finalizar, eu vou ler de novo, né, uma parte que me tocou muito. E aí,
Eu espero que vocês gostem também, que diz o seguinte. Dom John Chapman também disse: ore como você pode, e não tente orar como você não pode. Deus não quer palavras elegantes e frases complexamente elaboradas. Ele quer orações reais, frutos de corações sinceros e entregues aos pés dele. Finalmente, devemos perseverar. Qualquer relacionamento requer interações regulares e tempo de qualidade para prosperar. E aí eu abro um parêntese, que é o que a gente vive dentro de casa, né? Mesmo que não possamos dedicar muito tempo à oração todos os dias, começar estabelecendo uma rotina pode transformar nosso relacionamento com Deus. Isso nos permite prosperar ao cuidar da alma e nos reconectar com o nosso Criador. A base que sustenta esses 3 princípios é básica. Deus ama você e Ele quer que você ore, pois deseja se relacionar com você. A descoberta mais foi a internet que caiu, depois o computador desligou, mas eu já ia finalizar. A frase era: a descoberta mais importante que você fará é o amor que o Pai tem por você. Seu poder na oração fluirá da certeza de que aquele que o fez gosta de você, não está franzindo a testa para você e está do seu lado. É isso. Danizinha. Amém. Eu não tô com condição de falar, Rafa. Foi muito forte tudo que você me falou, sabe? Que você nos falou hoje. E na hora que você chega e fala, na hora que o Senhor foi crucificado, tanta dor para tudo ter acontecido e depois tudo faz tanto sentido, né? Uhum. E quais são as nossas cruzes, né? Qual que é a cruz que a gente tem? Que nós estamos crucificados hoje. Que nós estamos presos e que nos traz dificuldade realmente em alguns momentos de orar, de chegar para o Senhor e ter certeza que lá na frente tudo vai fazer sentido, né? Então, isso me tocou profundamente. Eu gostaria que vocês refletissem também sobre a cruz que a gente está crucificado hoje, que nós estamos, de que forma que nós estamos carregando essa cruz, de forma que a gente pode ressignificar que a fé e a persistência e constância na palavra que nos fará ressignificar. Muitas das vezes a gente pensa, ou no nosso problema, nossa, é muito difícil a gente pensar no nosso problema e pensar assim, às vezes, nossa, como eu estou suportando, né? A gente tem costume de falar, não estou aguentando. Mas quando vemos o sofrimento do outro, né? A gente pensa, nossa, como que aquela pessoa está dando conta? A fé. E Deus é tão maravilhoso que mesmo na ausência da nossa fé, Ele está ali para nos sustentar e mostrar, filho, eu estou aqui, eu te amo, você é meu filho amado, filho querido, e que nos dá a esperança que realmente essa cruz, ser crucificado hoje, amanhã, vai fazer todo sentido na nossa vida. Sim, realmente, que eu já
assim, depende do caso. Tem gente que não sabe rezar mesmo, mas tem gente que sabe rezar um pouco, de algumas coisas, mas que às vezes, no meu caso, que eu não ia muito à igreja, não, rezar não era muito meu forte, foi meio que, assim, como meus pais achavam que eu ia à igreja, eu rezava, entendia religião, mas era outra coisa. Depois fui descobrindo que porque a Deus conta um momento de desanimado e meio que para baixo, por causa da academia. Então, quando tem uma pessoa lá no Jorei, lá no Sepulturas, que diz que quanto mais você tiver Jorei, fazer formulário de oração e ajudar, isso tem uma diferença que me mudou também. Estou realizando também o formulário do Jorei e do São Judas, do Pai e do Canção Nova. Obrigada, Vitor, pelo testemunho. Alguém mais quer falar, dar algum testemunho? Eu também hoje chorei, viu, Dani? Foi só você, não. Alguém mais quer falar alguma coisa? Teve uma levantada aqui, Claudinha. Eu não sei se foi na hora que a Rafa pediu para manifestar e continuou. Mariana, a Vânia tirou. Ana Paula. Mariana, você quer falar? Boa noite. Na Boa verdade, eu tinha levantado quando pediu aí para manifestar com a mãozinha quem. Mas eu vou aproveitar, porque eu até gosto de falar também. Então, vou usar esse momento aqui, porque às vezes, diante de algumas dificuldades das nossas vidas, a gente se vê até sem foco, justamente porque o tema é eu não sei rezar. E às vezes, diante das dificuldades, das turbulências, a gente não tem cabeça, se perde. E em uma conversa com uma amiga, ela trouxe, né, esse questionamento de que não estava conseguindo esse foco, essa concentração para buscar o Senhor. E eu vou deixar aqui o que eu disse a ela, que talvez possa trazer aí, né, uma mudança para quem precisar. Deus escuta os sussurros do nosso coração. E como a Rafa disse aí, Deus quer orações reais, eu creio que é um pouco disso. Às vezes a gente não precisa das palavras mais bonitas, né, daquele texto pré-editado, pré-formulado. Às vezes a gente quer sempre tudo tão perfeito, e às vezes o silêncio, né, já é suficiente para Deus entender o que a gente tanto anseia, e às vezes são momentos assim de silêncio, de conexão, é uma música que a gente ouve, né, afinal de contas, a música é uma oração com força, dizem que a gente reza 2 vezes quando a gente canta ao Senhor, então que a gente busque no dia a dia ver Deus nesses detalhes, no silêncio, num abraço, nas derrotas, nas vitórias, porque a oração ela se faz aí nos detalhes também. A gente precisa se abrir para enxergar, né? Essa perfeição e essa dádiva da vida mesmo. Então, é nesse sentido aí que eu queria deixar minha mensagem. Lindeza. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muito bom, Mariana. A Claudinha estava falando, não? Não. Ah, tá. Eu ia falar que... Eu ia falar, não, vou falar que para mim, várias coisas que a Rafa falou, eu trouxe muito para a minha vida, assim, né? Uma delas é a necessidade que eu tenho de controlar, e aí, se eu saio do controle, me dá muita ansiedade. E também, parece, e meu olhar é sempre assim, eu não sei rezar porque eu não sei falar, não conheço tanto da Bíblia, não sei falar a palavra que Deus entende, eu estou pedindo uma coisa, ele não me entrega, então o milagre só acontece na vida do outro, não do jeito que eu estou pedindo aqui para ele.
E quando você fala da cruz, que depois tudo faz sentido, eu começo a relacionar também com as coisas da minha vida, que eu peço, que eu quero agora, que eu quero desse jeito, e eu estou começando a entender depois, nessa relação com Deus, nessa relação de, como que você chamou mesmo, da linguagem do amor, que é tempo de qualidade, quais são os lugares onde eu tenho que estar, por que isso faz sentido, por que isso não faz para mim, por que isso que eu estou pedindo não é para acontecer agora, desse jeito que eu estou pedindo, e tirando um pouco mais das frustrações, trazendo um pouco mais de leveza, e vendo milagres nas pequenas coisas, sabe, os pequenos milagres e pequenos presentes que eu recebo todos os dias, assim, em vez de ser aquela grande coisa que eu imaginei que seria para a minha vida, como que eu posso valorizar cada pequena coisa que está sendo construída em todos os momentos, assim, né? É isso mesmo, Vaninha. Eu costumo dizer que para o Senhor tem tempo para tudo, né? E até para a gente receber a graça, porque o que a gente está pedindo hoje, às vezes, se a gente receber, a gente não está preparado e a gente não vai poder desfrutar da forma como deveria. Então, eles nos capacita e lá na frente a gente recebe. Por isso que não é no nosso tempo, né? Eu falo que até para receber a graça o Senhor nos capacita, que é no tempo dele, quando estivermos fortalecidos e preparados para receber. Outra coisa que eu esqueci de falar, Rafinha, eu também amo esse livro, e inclusive ele tem para relacionamento, ele tem para criança, tem para adolescentes, então assim, vale a pena muito ler, sabe? Porque nos ajuda na relação interpessoal com qualquer pessoa. As 5 linguagens do amor, Mariana. E aí, quando você procurar, vai ter vários tópicozinhos assim. E é muito bom mesmo. Nos acrescenta bastante. Pode falar, Ana. Não, eu já até aqui, ó, anotei de que forma estou crucificada hoje, né? Já pus aqui, né, no meu grupo de oração, porque eu acho que cada encontro a gente tem que deixar uma marca, né? E para mim isso foi, assim, a marca de hoje, né? A nossa cruz mesmo, porque às vezes a gente fica com aquele hiperfoco naquilo e a gente tem que entender que é a nossa, né? Então, assim, e não é fácil. E esse questionamento foi muito importante para mim, para eu entender que é a minha, né? Então, assim, ao mesmo tempo, isso traz um conforto para a gente entender, assim, que a gente também tem a nossa, né? Então, até anotei aqui para eu não esquecer, para eu estar lendo sempre, né? Então, porque eu acho que isso é de fundamental importância. A hora que a gente entrar na nossa dor, né, a gente compreender também a nossa dor, né? Não é não fazer nada pela nossa dor, mas é a gente entender que a gente tem nessa cruz ali também, a gente tem que aprender a lidar com as nossas dores, né? Que a gente muitas vezes não vai deixar de sentir, que a gente vai aprender a lidar com aquilo que a gente sente, né? Então isso ameniza o nosso sofrimento e nos fortalece na nossa fé, porque Deus nos fortalece, né? Ele não poupa a nossa dor, vamos falar assim. Eu acho que isso é uma ilusão, né? Que as pessoas carregam. Eles nos fortalecem para lidar com as nossas dores emocionais, né? Porque ele não prometeu que a gente não vai ter. Porque ele não está aí para enganar ninguém. Então, acho que essa frase, assim, ficou bem registrada para mim. Foi muito bom. Gente, que delícia quando participa, né? Que tudo faz sentido depois que a gente viu, não é? Tudo faz sentido para a gente fala assim, nossa, é isso mesmo que o Senhor queria que falássemos, fez sentido para alguém, fez a diferença, né? Na vida de alguém. Muito Gratidão bom. mesmo por cada um que participa. E Amém. obrigada aqui numa segunda. A gente sabe que não é fácil para todo mundo e a gente faz isso aqui com muito carinho. Então, obrigada por estarem com a gente.
A gente que agradece essa oportunidade, né? Uma bênção na nossa vida. Muito bom. Coisa E boa. aí, pessoal, Nossa, pode falar. eu ia sugerir da gente rezar o Pai Nosso. Eu também. Se a gente podia. E se a gente colocasse o Pai Nosso cantado? Eu acho tão lindo. Pode Vamos ser, ótimo, Rafa. Nossa, pior que meu computador acabou ali. Eu não consigo colocar. Será que a Vaninha consegue? Se não conseguir, a gente faz no próximo. Não tem problema, não. É legal que todo mundo rezasse junto, isso é mais criativo. É, vai ser legal. Eu não sei se. Mas não tem Vamos, problema, não. Não vamos consigo dessa. rezar junto. Semana que vem a gente coloca o Pai Nosso cantado, então, Rafa. Ótima ideia. Vamos lá. Todo mundo, então. Liguem os microfones. Pai nosso, Seja o nosso nome, Venha a Venha nós nosso reino, Seja seja feita a nossa vontade, na terra como no céu. o pão Pão nosso de nosso cada de dia cada dia nos nos dai dai hoje. hoje, perdoai as nossas ofensas, nós perdoai. Não Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Muito bom estar com você. Ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Vocês também. Obrigada. boa noite. Com Deus, pessoal. quando gente, até próxima segunda.